Kc, que é a constante de equilíbrio em função da concentração. Nós temos também o Kp, que é a constante de equilíbrio em função da pressão. Temos mais à frente, nós vimos o Ka, constante ácida, o Kb, que é a constante básica. E o Kw também, que é a constante da água, né? De dissociação da água. Todas essas letras são constantes. Qual que é a ideia principal de um constante? Ok. Qual que é a ideia principal dessas constantes? Ela é a expressão que, num só valor, que a gente chama de constante, né? O Kw vai gerar um valor numérico, o Kp, o Ka, o Kb, todos eles resultarão num valor numérico. E o que nós temos é uma equação química, A mais B igual a C mais D. E nós temos os coeficientes, X, Y, W, sei lá, vamos colocar uma outra constante qualquer aqui. Colocar um Ezinho minúsculo aqui. Tá. Como que fica, então, a constante? Se a gente tiver as concentrações, eu posso ter ali o Kc. Como é que ficaria o Kc? É o produto do C e D, né, das concentrações de C e D, elevado aos seus respectivos coeficientes, W e E, que é um E. Deixa eu apagar, fazer direitinho aqui. Um E. Dividido pelos reagentes. A elevado a X, aqui não. Vezes B elevado a Y. Portanto, isso aqui representa a constante. Isso é verdade para o Kp, porém, ao invés de concentração, você vai ter as pressões de cada um, chamadas pressões parciais, que pode ser em qualquer unidade, tá? Não importa. Por que não importa? Porque a multiplicação deles e a divisão aqui vai resultar sempre no mesmo valor, porque eles são proporcionais. Nós temos também a constante ácida, que é o produto das concentrações de ambos, exatamente igual ao Kc. Então, o Kc é igual ao Ka, e o Kb também. O que muda, que caracteriza o Kc, o Kb e o Ka, é que essa reação vai resultar como produto um ácido, Kb, ou uma base, um ácido, Ka, ou uma base, que é a hidroxila, Kb, ok? Mas a ideia do equilíbrio é a mesma, é exatamente a mesma coisa. Ok, vamos falar aqui, em termos de concentração. Nós temos o princípio de Le Chatelier. Esse princípio, ele nos dá uma ideia do que vai ocorrer com a reação se nós causarmos uma perturbação nesse equilíbrio. Então, considerando que nós tenhamos essa reação e ela está em equilíbrio não quer dizer que ela está parada, quer dizer que a conversão de A e B para CD é igual à conversão de CD para A e B. Ou seja, é um equilíbrio dinâmico, não estático, tá? Não é parado, ela tem um equilíbrio. O tanto que as velocidades que produz os produtos é igual à velocidade dos produtos se convertendo nos reagentes. Essa é a ideia. E o que o princípio de Le Chatelier nos fala? Que quando o sistema é perturbado, o próprio sistema, por si mesmo, ele vai buscar o equilíbrio. Nesse caso, então, vejamos o seguinte, ó. Se você tem um equilíbrio e acrescentar um pouco mais do reagente B, é uma balança. Está aqui a balança. Eu acrescento mais B, a balança faz isso. Para equilibrar novamente a balança, o que eu faço? Eu converto o que está desse lado para produzir o outro. E, novamente, ele vai ter um equilíbrio. Tá? Então, se você acrescenta mais B, o equilíbrio desloca para a direita, no sentido dos produtos. Tá? Tem exercício nesse sentido lá que nós resolvemos na atividade 1, correto? O mesmo acontece com o A. Se você acrescentar o A, desloca para a direita. Se você retirar o A,
desloca para a esquerda, tá? A mesma coisa aqui, ó, o C e o D. Se eu acrescento mais C, mesma coisa, só que agora do outro lado. Acrescento mais C, a balança pende, aí você converte o C e o D em A e B, a balança torna a ficar equilibrada. Então, o aumento da concentração de um dos produtos desloca o equilíbrio para a esquerda. Beleza? Pois bem, nós temos algumas questões aqui, ó. Se por acaso aqui for pressões, se tivesse relacionado com pressão, vamos ver como é que ficaria. Se todos os produtos fossem gases, ficaria o quê? A pressão de A elevada a X vezes a pressão do composto B elevada a Y, dividido pela pressão do produto C elevado a W e a pressão do produto D elevado a E. Quer dizer, a equação praticamente não se altera, tá? Ela não se altera, só mudou a letrinha. Ao invés de ser concentração, usar esse colchete, a gente trabalha com pressão. Nesse caso aqui, você vai pensar o seguinte, ó, se eu aumento a pressão de um dos componentes, é porque eu estou aumentando a quantidade dele. O que vai ocorrer? Bem, nesse caso aqui, você vai ter que avaliar as quantidades dos produtos que estão do lado esquerdo e do lado direito. Aí eu teria que colocar um exemplo real para nós vermos aqui, ó. Vamos pensar, deixa eu pensar no exemplo aqui. Nitrogênio mais hidrogênio é igual a amônia. Tudo aqui é 1, né? Imagina comigo aqui, ó. Eu tenho esse equilíbrio. 2 mols dos reagentes produzem 1 mol do produto. Consegue enxergar aqui? Né, ó, 1 mol de nitrogênio mais 1 mol de hidrogênio produzem 1 mol de amônia, que é o NH3. Quando você tiver, então, que entender como produtos o princípio de Lesch-Atelier, quando envolve gases, você tem que pensar no total. Então, nós temos no produto apenas 1 mol e nos reagentes 2 mols. Tá? Se você acrescentar mais gás no sistema, em qual lado você acha que vai influenciar mais? O lado que tem maior pressão. Porque aqui, ó, aqui tem um dobro de pressão do que esse daqui. Então, mesmo que você acrescente um pouco mais desse aqui, qual vai ser a tendência? Você colocou mais pressão, a tendência é fazer com que isso reaja para que reduza a pressão, porque ele vai de 2 para 1. Então, mesmo que você coloque mais desse produto, a pressão do sistema vai aumentar. E qual que é o meio de escape para a pressão reduzir? A reação. Porque 2 com 1 com mais 1 é 2 mols. Só que vai virar o quê? 1 mol desse. Ah, mas por que 2 mol vira 1 mol? É porque quando a gente fala de massa, a soma das massas dá uma massa maior. Só que quando a gente fala de mol, mol é quantidade, mol não é massa. Ok? Mol é quantidade. Só um minutinho. Não, alguém está me vendo? Eu estou explicando no quadro. Alguém confirma para mim, por gentileza? Certo. Não é slide, tá? Estou jogando diretamente no quadro. Beleza. Então, pessoal, veja bem, ó. Nós temos, então, uma coisa que eu sempre explico, eu acho que já expliquei em uma das aulas, que a diferença entre mol e massa não é a quantidade de matéria. Sim, massa, você pode diferenciar de mol, porque a massa, você vai na balança e pesa. O mol é quantidade. Você pode pesar 1 mol de sal de cozinha, sim, mas vai dar 58,5 gramas. 1 mol. O que o mol representa? 6,02, 6,023 e 10,23 átomos, íons ou moléculas. Ok.
Então, nesse caso aqui, ó, a reação disso com isso... Tudo bem, eu vou balancear, né? Eu vou ter que balancear. Você tem o 2, vai ficar o 2 aqui, né? Mas vamos balancear ela, né? 2. Vamos balancear ela primeiro, então, aqui. Ficou 6. 6 aqui eu coloco 3. Ok. Vamos lá agora, balanceada. Olha como é que ficou balanceada. 1, 3. Vamos conferir? 2, 2. 3, 2, 6. 1, 2, 3, 6. Então, olha como é que ficou. Ó. 1 desse, 3 desse, está dando 2 desse. Repare que está dando 4 e aqui está dando 2. Por isso que eu falei anteriormente que você tinha 2 e 1, que é a mesma coisa, né? Porque você simplifica, vai ficar 2 e 1. Então, você tem 4 mols do lado de cá e 2 mols do lado de lá. Então, à medida que os produtos se convertem no reagente amônia, a pressão diminui. Então, quando você aumenta a pressão do sistema, seja acrescentando mais desse ou desses dois reagentes, o equilíbrio vai deslocar para a direita. Se você reduzir a pressão, o equilíbrio... Ó, se você aumentar a pressão, a tendência é deslocar para onde tem menos composto. E se você reduzir a pressão, ele vai deslocar daqui para cá. Por quê? Porque ele vai permitir formar mais compostos. Você está tirando a pressão. Beleza, para fechar essa parte, então, vamos falar um pouquinho aqui da entalpia. A entalpia pode ser negativa ou positiva. Tá? Se ela for positiva, é porque você tem os produtos com mais energia do que os reagentes. Negativa, porque perdeu energia. Então, ó, os reagentes e os produtos. Então, isso aqui é o quê? Uma entalpia positiva. E aqui, você tem os reagentes e você tem os produtos. Isso aqui foi uma entalpia negativa. Por quê? Porque os produtos têm menor energia do que os reagentes, então ele perdeu energia. Qual é a influência disso para nós em relação ao equilíbrio? Então, é o seguinte, ó, se está perdendo energia, uma reação, está perdendo energia, essa energia está na forma de calor, então ele vai esquentar. E se ele vai esquentar e você quer deslocar o equilíbrio, imagine o seguinte, eu tenho uma reação e ela perde energia, ou seja, esquenta. Se você esquentar ela, você vai estar indo contra o sentido natural da reação. Vai estar impedindo que essa reação ocorra. Então, você vai deslocar o equilíbrio para a esquerda e não favorecer. Por isso que tem reações que você coloca, para ele reagir bem, você coloca gelo. Para quê? Para ajudar ele a perder o calor. Porque se ele perde o calor, vai formar dos reagentes para o produto de modo mais rápido. Agora, se essa reação ocorre com a absorção do calor, qual que é o sentido de fazer? Você vai aumentar a temperatura. Porque se você aumenta a temperatura e ele está absorvendo o calor, ótimo, está favorecendo a reação da esquerda para a direita. Beleza, fechamos com essa parte aqui de princípio de Le Chatelier. Vamos lá para a próxima etapa, que é a questão da acidez. Ok, só um minutinho, deixa eu só conferir aqui ó, o próximo tema. Certo. Na verdade, é produto de solubilidade. O próximo agora, né? KPS. Tudo certo. Aí eu aqui no chão. Então, vamos lá? Produto de solubilidade. Eu vou fazer aqui baseado numa pequena reação. Imagine o seguinte sal. Sulfato de bário, que é o BaSO4. Um sal sólido, tá aqui, você dissolve na água, parte desse sal irá dissolver. A maior parte irá ficar lá o salzinho sem dissolver. Né? Tem um sal aqui, coloca água, parte desse sal dissolve.
Como que eu descubro qual é o valor do KPS, que é o produto de solubilidade? Produto de solubilidade, ele, assim como a constante de equilíbrio em função da concentração, ele é em função da concentração, mas tem uma característica diferenciada. Um dos componentes é sólido. Olha lá, dois está na forma aquosa e um está na sólida. E como que você determina a concentração de um sólido? Não, ele é valor unitário, não tem. E se ele é 1, ele é sempre 1, porque todo sólido, entre aspas, é puro, né? Então, o que você vai ter? Ó? O bário, no caso aqui, o balanceamento é tudo 1, né? 1, 1, 1 e 1. Então, vai ficar o bário vezes o sulfato dividido por BaSO4. Só que concentração de bário, aqui no sólido, é igual a 1. Então, você não coloca isso. Por isso que o KPS tem apenas essa forma, né? Ó. O cátion vezes o ânion, e acabou. O que você faz? O exercício vai te fornecer qual é o valor da concentração do bário, que ele foi lá, analisou, aí precisa de um aparelho, né, para analisar, e também vai te fornecer a concentração do sulfato. Ou ele vai te fornecer apenas a concentração do bário. Por quê? Porque pela estequiometria é 1 para 1. Só tem bário porque teve sulfato junto. Não existe um cátion sem um ânion. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Por quê? Porque se tivesse um cátion e não tivesse um ânion, daria choque, né? Estaria também dando choque. Porque você teria cargas em desequilíbrio. Então, basta que você tenha o valor da concentração do bário e a do sulfato, que multiplicando os dois, você vai achar o KPS. Vamos usar um valor aqui? Suponhamos que a concentração do bário seja 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, ó, KPS igual 1,8 vezes 10 a menos 5, multiplicado por... Bem, se eu estou falando que o bário é 1,8 vezes 10 a menos 5, quantos que vale o sulfato? O mesmo valor. Não tem como ser diferente. A não ser que você tenha o chamado efeito do íon comum. A gente não viu isso aí. Envolve um pouco mais de cálculo. Por quê? O que é o efeito do íon comum? É você pegar um outro sal que tem um outro cátion, mas que tem o mesmo ânion. Ou o mesmo cátion, que seja. Por exemplo, sulfato de sódio. O que iria acontecer? Você iria ter mais sulfato do que o bário. E qual que seria o efeito disso? Aumentaria o valor do KPS. Ok? Porque você teria um valor maior aqui desse, não. Pois bem, então, multiplicando esses dois, como que fica? Para quem já está acostumado aí na calculadora, beleza. Para quem não está, vou só fazer rapidinho pela calculadora para acompanhar, né? A calculadora assim é científica. Eu sugiro que toda vez que você for usar a calculadora, você faça o seguinte. Eu vou escrever aqui, você pode copiar, tá? Caso você queira. Eu faço sempre isso daqui, ó. Você vai pegar o Shift. Você vai apertar o Shift, o modo, o 3 e depois o sinal de igual. Por quê? Para você zerar a calculadora, porque às vezes ela fica meio doidona com os cálculos e nada a ver, tá? Então você vai colocar aqui, ó. Apertar a tecla Shift, aqui. Depois apertar a tecla Mode, que é o modo, que está aqui. Vai aparecer 3 opções. MCL, que é Memory Clear, apagar a memória. Depois vai aparecer o modo e o 3, All. All em inglês é tudo, que é o número 3, e aí aperta igual. Ele pergunta, é resetar tudo? O modo de você dizer sim para a calculadora é apertar o sinal de igual, tá certo? Aí apareceu um tracejado. Esse tracejado aqui, ó, olha lá, ó, significa que a calculadora foi resetada. E aí você pode fazer o cálculo tranquilamente para não dar erro, tá? Vamos lá fazer? Como que fica na calculadora? Eu tenho que entrar da seguinte maneira, ó. KPS igual. Eu vou digitar na calculadora 1,8. Esse 10 elevado a menos 5, 10 elevado a na calculadora, você vai apertar aqui, ó, apenas a letra E, que é o ESP, tá? Tá aqui, ó, esse aqui, ó, ESP. Então, como fica na calculadora?
1,8 ESP, aí vai aparecer uma letra E. E qual que é o expoente? Menos 5. Então, você vai digitar menos 5. Então, ficou 1,8 E, que é o ESP, menos 5. Se você quiser apertar igual, ele vai te mostrar o valor aqui. Por que que eu fiz isso? Eu não preciso digitar de novo. É só eu colocar aqui elevado ao quadrado. Aí ele aparece ANS elevado ao quadrado. Quer dizer, a resposta anterior é elevada ao quadrado. E dou igual. Qual foi a resposta que apareceu? 3,24 vezes 10 a menos 10. Então, esse é o valor do KPS, tá? Valor do KPS. Eu vou fazer de modo bem breve uma pequena explicação do que o valor do K significa, constante. E esse K de KPS, de KA, KB, KW, KP, KC, K qualquer coisa, ele tem um significado bem interessante. Ele representa a relação entre o que está solubilizado com o que não está solubilizado. Se o valor deu 3,24 vezes 10 a menos 10, significa que o numerador é muito menor que o denominador. E como que eu posso achar qual é o número que gerou essa relação? Eu posso fazer assim, ó. O KPS nós achamos que é 3,24 vezes 10 a menos 10. Qual vai ser a quantidade de moléculas não dissociadas, ou do sal, né, que é o íon fórmula não dissociado, para cada um que dissocia? Por que eu coloquei 1 sobre x? Porque se eu fixar que dissociou um íon fórmula, eu vou chamar de molécula, tá? Não é molécula, mas o sal chama-se íon fórmula. Se você dissociou um íon fórmula, qual deve ser a quantidade do que não dissociou para que mantenha o equilíbrio? Qual que é o equilíbrio? Manter a proporção 3,24 vezes 10 a menos 10. O que eu faço aqui? Ó? O x vai para lá, esse desce para cá. Então, vai ficar 1 dividido por 3,24 vezes 10 a menos 10. 1 dividido por 3,24 vezes 10 menos 10 vai dar esse valor. Olha o tamanho do valor. 3,086, 419, 753. Olha esse valor, ó. 1.000, milhões, bilhões. O KPS, 3,24 vezes 10 a menos 10, significa que, se você tiver 3 bilhões, 86 milhões, 409 mil, 753 moléculas na solução, apenas uma vai dissolver. E o que significa? O sal é pouco solúvel, muito pouco solúvel. Isso é válido para o Ka, para o Kb, para o Kw, tá? Então, se eu tivesse, por exemplo, o Ka, que é a constante ácida, e eu afirmasse que o Ka vale 3,24 vezes 10 a menos 10, o que isso significa? Significava que o ácido fraco, que tem esse valor da constante Ka, significa que para cada 3 milhões, aproximadamente, de moléculas do ácido que estão na solução, apenas uma irá dissociar. Por isso que ele é um ácido fraco. O ácido forte vai dissociar todas. Um ácido relativamente forte vai dissociar quase tudo. E um ácido fraco, a maior parte não dissocia. Entendeu? É isso que significa o Ka. Certo, aqui é elevado ao quadrado. Por quê? Porque eu tenho duas vezes o mesmo valor. Então, eu pego 1,8 vezes 10 menos 5 e elevo ao quadrado, tá? Explicaçãozinha que ela colocou a questão no chat. Beleza, povo? Então, isso aqui em relação ao equilíbrio. Vamos agora para o próximo item. Falamos aqui em relação ao KPS. Vamos falar agora em relação a ácido, base e, por último, tampão, tá? Bem rapidamente, vamos lá? Nós temos a constante ácida, Ka,
e a constante básica, Kb, e temos o Kw. Constante ácida é a mesma ideia que eu já expliquei agora, para o KPS e para o Kc. A diferença do KPS, você tem um sólido. E quando você utiliza o Ka, Kb e Kw, é apenas líquidos. Tá? Líquidos. Você não vai ver nenhum ácido sólido ali. E mesmo se usar um ácido sólido, o que você vai ter? Você teria um KPS, porque o quanto que ele solubiliza e o quanto ele solubiliza é relação de KPS, tá? Agora, se eu estou me referindo a um ácido, um líquido que eu vou dissolver ou eu vou diluir, aí eu posso ter envolvido a questão do Ka. O que é o Ka? Imagine que você tem um ácido, vou colocar aqui, ó, um ácido aqui. Em água, você vai ter o HA mais o A. Isso aqui é a fórmula geral da dissociação de um ácido. Você tem um ácido, pode ser fraco ou forte, vai virar o que na solução? H+, obviamente é o H3O mais 1, tá? Que é o hidrônio, mas simplificamente coloca assim. E o ânion. Quem poderia ser aqui? Ácido clorídrico vai virar H+, mais cloreto. Ácido nítrico vai virar o H+, mais o nitrato. E assim por diante. Obviamente, desde que seja um ácido classificado... tem várias classificações de ácido, né? Mas o geral é quando ele gera o H+, tá? Tem outros tipos de ácido, né? Esse aqui é o ácido de Arrhenius, tá? Tem ácido de Lewis e tem outras teorias. Beleza, vamos lá. Qual que é a expressão da constante ácida aqui? Ka é igual à concentração do H+, vezes a concentração do ânion, multiplicado pela concentração do ácido. Detalhe. No exercício, quando você mede o pH, você está medindo, na verdade, o menos log da concentração do H+. Então, eu faço a continha. Se eu tenho pH, eu acho a concentração do H+. A proporção, nesse caso, desse ácido é 1:1 do H para o ânion. Então, se eu tenho a concentração do H, eu tenho do ânion. Então, aqui vai ficar x ao quadrado, né? E a quantidade inicial do ácido vai reduzir, porque ele vai perder parte para dissociar. Então, esse valor que vai na fórmula aqui, ó, é o final, não é esse que é o inicial. Existe essa diferenciação, tá? Vamos dar um exemplo prático? Suponhamos que a quantidade inicial do ácido, vou colocar um exemplo hipotético aqui, é 0,1 molar, e que o pH é 1. pH 1. Deixa eu fazer uma continha aqui, peraí. Mudar aqui. Suponhamos que o pH é 4. Para poder... E se eu colocasse 1, todo ele dissociou. Porque menos log de 0,1 é 1. Né? Então, se eu colocasse aqui, a concentração é 0,1 e o pH é 1, de cara eu posso falar, é um ácido fraco. Porque menos log de 0,1 dá 1. Agora, menos log de 0,1 dá 1. E o pH está dando 4. Era para dar 1 se fosse um ácido forte. Mas como deu 4, significa que não foi todo o ácido que dissociou, apenas uma parte dele. Então, vamos descobrir qual é o Ka, tendo essas duas condições? Esse aqui já é a concentração. Primeira coisa, eu preciso ter o valor da concentração do H+. Eu tenho pH. Como o pH é o menos log da concentração do H+, eu vou colocar aqui 4 é igual a menos log da H+. Multiplico os dois lados por menos 1, para que eu jogue esse menos para lá. Então, vai ficar menos 4 é igual a log de H+. Vou inverter sem mudar de sinal, para facilitar. É igual a menos 4. H+ é igual... Aqui a base é 10.
Como é que eu tiro o log? Esse 10 passa elevando a menos 4. Então, fica 10 elevado a menos 4. O quê? Mol por litro. Então, já temos a concentração do H+. A quantidade do H+, e para o ânion é 1 para 1. Então, essa quantidade é tanto do A como do H+. Então, ficou assim, ó. Ka igual. Nós temos 10 a menos 4, vezes 10 a menos 4, que vai dar 10 menos 4 ao quadrado, dividido por. Agora aqui embaixo tem que estar com atenção, né? Ó. Qual é a quantidade inicial do ácido? 0,1. Mas ele vai perder parte. Qual? A quantidade que dissociou. Então, o Ka vai ficar igual ao quê? Fazendo a calculadora. Como que eu faço quando envolve a parte de baixo e a parte de cima? Eu faço assim, ó. 10 a menos 4, eu elevo isso ao quadrado e divido, abro parênteses, 0,1 menos 10 a menos 4, fecho parênteses e dou igual. Deu 1,0 vezes 10 a menos 7. Pronto, achei o Ka, tá? Achei o Ka. Pois bem, há algumas situações de outros exercícios que você não vai ter o Ka, mas você vai ter o valor do H+, ou do pH. Bem, se ele não deu o Ka, ou melhor, a situação é que vai ser dado o Ka, mas não vai ser dado o H+, e vai ser dada a concentração do ácido. O que você tem que fazer? Bem, se eu tenho a concentração do ácido original, como é que ficaria uma questão se ela ocorresse isso? Ficaria assim, ó. Ka igual. Eu vou colocar o valor do Ka. Para cada ácido que dissocia, vai virar um H+ e um ânion. Então, vai ficar x e x, fica x ao quadrado. Quanto que vale a concentração final do ácido? A minha inicial, que é 0,1, menos o que dissociou. E se você tem o valor da constante ácida, no caso, eu poderia usar aqui 1,0 vezes 10 a menos 7, você teria que achar o x. Deixa eu dar uma dica para vocês, que eu não falei até agora ainda, até para não somar muita informação, mas eu acho que vai ser útil. Quando você chegou nesse tipo de fórmula, você teve que usar a equação do segundo grau, né? Fica um pouco mais extensa a conta. Deixa eu te dar uma dica. Toda vez que o Ka for menor do que alguma coisa, vezes 10 a menos 6, o que é menor que 10 menos 6? 10 menos 7, menos 8, 10 menos 9, 10 menos 10 e assim por diante. Toda vez que o Ka for menor do que 10, menor ou igual a 10 a menos 6, você pode desconsiderar esse x aqui, porque pelo Ka ser tão pequeno, significa que o numerador é muito pequeno, tornando-se insignificante no cálculo final. E aí você pode simplificar o cálculo, por quê? Se você corta esse x, o Ka multiplica 0,1, fica 0,1 Ka, então fica x igual a x quadrado de 0,1 Ka. É só você colocar o valor do Ka e acabou a conta. Não precisa entrar em função quadrática, equação de segundo grau, forma de Bhaskara, x' e x2'. Beleza? Então, seja atento. Somente quando o Ka ou o Kb for menor do que 10 a menos 6. Menor ou igual a 10 a menos 6. Essa é uma dica que pode economizar bastante tempo. Beleza? Fechamos então essa parte aí. Vamos... O Kb é a mesma ideia, tá? Só que a reação vai liberar o OH. E o Kw é isso também, só que no caso a água vai liberar H+ e OH. Como os dois são iguais, a 25 graus Celsius, 10 menos 7 e 10 menos 7 é 10 menos 14. Menos 9, 10 menos 14 é 14. Por isso que a tabela do pH varia de 0 a 14. Tá? Por causa dessa característica. Beleza, para a gente fechar esse pedaço aqui, deixa eu só passar a equação do tampão. Que a gente vai já para o exercício. Tampão. Para trabalhar com tampão, você vai ter que utilizar a equação de Henderson-Hasselbalch, que é pH igual a pKa mais o log do sal, da concentração do sal, sobre a do
ácido. Correto? Só conferir aqui a equação. Certo? Só um minutinho. Acho que eu fechei o outro. Ok. Correto. Então, vamos lá. Quando você tiver um exercício falando de tampão, você vai usar essa equação. Essa equação. O pH nós já sabemos, menos log da concentração do H+. O pKa é o menos log, olha lá, pKa é o menos log do Ka. O Ka você já sabe calcular. O menos log dele nos dá o pKa. E aí você tem que achar a relação entre a quantidade do sal e do ácido. Por quê? Eu vou colocar um exemplo, tá? O ácido fraco mais comum é o do vinagre, cuja fórmula é isso aqui, ó. CH3, C dupla O, OH, que é o ácido acético ou ácido etanóico. Esse ácido aqui esse H é ionizável, tornando esse composto um ácido orgânico. Então, ao você dissolver em água, ele vai entrar em equilíbrio. Você vai ter lá o H+, sendo liberado, né, esse hidrogênio aqui, e o ânion, tá? O ânion, OH-. Qual que é a expressão geral disso daí? H mais A menos. Uma coisa, ó. Isso é igual a isso. Só que em vez de ficar escrevendo tudo isso, a gente simplifica daquele jeito. Imagine a seguinte situação. Você tem esse ácido aqui dentro do Erlenmeyer, e aí você titula utilizando NaOH. O NaOH reage com esse ácido produzindo sal e água, porque toda reação na base com sal, com a base com ácido, produz sal e água. Então, à medida que você adiciona a base, você começa a produzir sal. E junto com o sal vai ter o ácido. Não a base, porque o ácido é em excesso, ele consome a base, né? Então, você vai ter a presença do sal e do ácido na mesma solução. Toda vez que isso ocorrer, você vai ter um tampão. E sabe por que você vai ter um tampão? Pelo seguinte motivo. Por ele ser um ácido fraco, a presença do ânion derivado de ácido fraco, se você tiver só o ânion em meio aquoso, ele causaria hidrólise, né, a quebra da água, e reconstituiria o ácido fraco que lhe deu origem. Por isso, quando você dissolve um sal, por exemplo, bicarbonato de sódio em água, fica marrenta, aquela coisa ruim, por quê? Produziu base. pH vai estar lá em cima, 8, 9. E é um sal, né? E é um sal, derivado de um ácido muito fraco, que é o ácido carbônico. Então, quando você tem a presença do sal e do ácido, tanto o ácido como o sal reagem. O ácido reage com a base produzindo sal. E o ânion reage com o ácido, um ácido forte desloca um ácido fraco. E ele vai produzir o quê? Deslocar para a esquerda, princípio de Lesch-Thermier, produzindo novamente o ácido fraco. Então, quando você tem uma presença de um ânion e o ácido na mesma solução, ele vai reagir tanto com o ácido, se eu colocar ácido, reage com o ânion, produzindo o ácido fraco. E se eu colocar base, reage com o ácido fraco, produzindo o ânion. Então, ele fica nesse círculo, né? E isso faz com que o pH mantenha equilibrado, que é o que nós conhecemos como sistema tampão. Tá ok? Ok, fecho essa primeira parte, vamos agora para as dúvidas. Vamos lá? Enquanto vocês se organizam, eu vou parar o quadro aqui. Vamos abrir então aí, e vocês informam qual exercício gostaria que eu tirasse alguma dúvida. Vamos lá?
Eu vou iniciar pelo que estou vendo aqui, tá? Paula Cristina me informou que não conseguiu resolver a atividade 2. Podemos começar pela 2. Certo. Escolha qual exercício da atividade 2 que vocês querem que a gente dê uma olhada. Escolha algum exercício da atividade 2 para que a gente possa dar uma olhada. Vamos lá? Eu vou abrir a atividade 2 aqui também. E aí eu vou compartilhar a tela com vocês. Começar pela primeira? Pode ser. Então lá. Primeira. Deixa eu achar onde está o compartilhamento da minha tela aqui. Certo, estou compartilhando minha tela. Vou abrir aqui agora a atividade 2. Não sei o motivo, mas hoje o Moodle está extremamente lento. Então, vou tentar abrir aqui, né? Aí está tentando abrir ainda. Não sei porque o Moodle está muito lento, muito lento. Certo? Vamos então iniciar pelo número 1. Número 1 é lá do leite de magnésia, correto? Aquele frasquinho azul. Então, estou abrindo aqui, ó. Lentidão. Não é a minha internet, tá? Hoje ficou o dia todo mudo lento desse jeito, pelo menos para mim aqui. Estão conseguindo enxergar aqui a questão? Dá um okzinho para nós aí, para mim saber se estão conseguindo enxergar. Não apareceu a questão? Você não está compartilhando não a sua tela, só está a sua câmera mesmo ainda. Ok, obrigado. Eu vou mudar então de novo, porque eu não tinha aberto ela. Só um minuto. Uma janela. Certo, agora vai dar certo. Certo? Está conseguindo ver a questão agora? Agora sim. Beleza, obrigado. Então tá, vamos para exercício aí, beleza? Eu vou ler, já vou anotar os dados, vocês podem fazer o mesmo aí. Questão número 1. O hidróxido de magnésio, que é o MgOH2, também é um sólido branco, pouco solúvel em água. É o tal do leite de magnésia, né? Continuando, a sua principal aplicação se dá na forma de leite de magnésia, que é usado como laxante e antiácido. A uma dada temperatura, o KPS do MgOH2 é 9,25 vezes 10 a menos 11. Vamos anotar? KPS igual a 9,25 vezes 10 a menos 11. Qual a solubilidade do hidróxido de magnésio em miligramas por litro? Então, ele quer a solubilidade em miligramas por litro. Foi dado o magnésio como 24,30 então vai ser 24,312. Oxigênio é 16, hidrogênio é 1. Ok. Eu vou retornar para a tela, resolver o exercício, depois a gente vai para o problema e a gente confere a nossa resposta, tá? Só um minuto que estou saindo do compartilhamento. Está aparecendo novamente a minha tela, o quadro? Sim. Ok, obrigado. Obrigado. Ok, pessoal, então, resolvendo agora o exercício. Vamos tentar ser bem breve aqui, ó. Nós temos que o hidróxido de magnésio, que tem essa fórmula, ao colocar em água, você vai ter
a dissolução. Então, você vai ter o Mg mais 2 mais o OH menos 1. Como aqui é 2, aqui também é 2. Deixa eu até colocar um pouquinho maior aqui. Mais 2N... Opa! OH menos, tá? Então, essa equação tem que colocar. Por quê? Porque ela que vai te nortear o cálculo. Você vai passar através desse cálculo compreender o que está ocorrendo. Então, ele não te falou de concentração. Ele apenas falou o KPS e quer saber a solubilidade. Ou seja, você vai ter que achar a concentração. Solubilidade é a concentração que fica na solução, no equilíbrio. Tá. Como é que eu faço isso daí, ó? O que é o KPS? Vamos ver? KPS é o produto da hidroxila. Lembre-se que está elevado aqui ao quadrado, porque o coeficiente é 2, multiplicado pelo produto do cátion, que é o Mg mais 2, aqui. Não tem a parte de baixo, que a parte de baixo é 1, porque isso aqui é um sólido, né? O sólido não tem concentração, é valor unitário, tá? Então, essa é a fórmula do KPS. Nós temos o valor do KPS? Temos 9,25 vezes 10 a menos 11 igual. Quanto que vale a hidroxila e o magnésio? Não sabemos. Mas nós sabemos que para cada X desse que está lá, para cada X dele, você vai ter X desse sendo produzido. Não estou me referindo ao total que está lá, mas ou pode ser. Ó, você tem um mol. Um mol aqui tem um mol, aqui tem 2. Para cada 1 mol de hidróxido de magnésio, você vai ter a produção de 1 mol de magnésio, cátion, e 2 mols de hidroxila. Então, para cada X mols de hidróxido de magnésio, você vai ter X mols de cátion e X mols do ânion hidroxila. Como esse estão em quantidade diferente, eu nem vou poder colocar x ao quadrado, porque eu tenho que colocar aqui, ó. Quanto que vale o Mg mais? Coloquei até invertido, mas não tem problema aqui. Aqui vale x. 9,25 vezes 10 a menos 11, igual 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado, 4x ao quadrado, vezes x. 4 vezes 1, 4, x ao quadrado vezes x, 4x terceira. Então, eu vou ter que dividir por 4 ali, né? Vai ficar 4x a terceira igual a 9,25 vezes 10 a menos 11. X a terceira igual a 9,25 vezes 10 a menos 11, dividido por 4. X é igual a raiz cúbica daquele valor. 9,25 vezes 10 a menos 11, dividido por 4. Deu 2,3125 vezes 10 a menos 11. Tirando a raiz cúbica disso daí, vamos ver lá quanto vai dar. Dois vírgula 849 vezes 10 a menos 4 mol por litro. 2,849 vezes 10 a menos 4 mols por litro. Ok, uma pequena diferença aqui, né? Porque temos que considerar o coeficiente aqui dentro, né? Quando eleva ao quadrado, ele também está aqui. Por que ocorre isso, novamente? Porque se eu tivesse a concentração X, imagina que tivesse 1 mol por litro, mas eu tenho 2 vezes esse mol por litro. Então, 2 vezes 1, 2. Eu teria 2 mols por litro. Por isso aqui tem que ser o 2x, não apenas x. Obrigado quem me avisou aí a tempo ainda, né? De não continuar o exercício sem esse valor. Certo. Mas o que o exercício pede? Ó, solubilidade em miligramas por litro. E nós achamos em mol por litro. Então, vou ter que achar a massa molar. O magnésio, vou fazer aqui no canto, ó.
O magnésio é 24,312. O oxigênio é 16. Nós temos 2, né? E, o H é 1. E nós temos 2. Qual que é o total aí que vai dar isso daí? 24,312 mais 2 vezes 16 mais 2. 58,312. 58,312 mol gramas por mol. Então, a cada 1 mol temos aquela massa. Então, ó, temos a cada 1 mol de hidróxido de magnésio, nós temos 58,312 gramas. Tá? Como nós temos aqui 2,849 vezes 10 a menos 4 mol, quantos gramas isso vai dar? Vamos ver. Multiplicado por 2,849 vezes 10 a menos 4, nós vamos ter 0,016613,088 gramas. Sabemos que a concentração é mol por litro. Então, essa massa ela está contida em 1 litro. Eu só transformei isso em gramas. Se eu multiplicar isso aqui por 1000, eu acho em miligramas. Então, vai ficar 1, 2, 3. 16,613 miligramas por litro, que é a unidade que ele quer que você encontre. Tá certo? Alguma dúvida nisso aqui? Alguma parte? Alguém encontrou mais alguma coisa aqui? Estão conseguindo ver a questão? Como está aparecendo para vocês? Sim, estamos vendo a sua tela agora. Ok. Vamos verificar, então, se o exercício está correto. Se não tiver, a gente tem que buscar onde que está aí a questão, né? Ao que me parece, retornou no mesmo problema, porque, ó, 9,25 vezes 10 a menos 11, o mesmo valor do KPS que nós utilizamos. A resposta encontrada foi 16,613. Vamos colocar, então, aqui. 16,613. Correto? Conferir novamente. 1, 2, 3. Vamos ver o que o exercício fala. Bem, você pode travar. Não. Não falou nada ainda, né? Esse mudo hoje aqui não tá legal. Eu vou tentar começar de novo aqui, vamos ver o que aparece. Lá está rodando. Ó. Hoje o mudo está muito lento. Muito lento. Não sei o motivo. Certo. Eu reiniciei ele, coloquei de novo. Novamente vou colocar a resposta. 16,613. Vamos aguardar ele. Ele está um pouquinho lento hoje. Não, ele não tá rodando hoje. Ele está com algum problema esse mudo hoje. Era para aparecer o correto ou o incorreto, né? E não está aparecendo. Ok, vamos ficar aí com a explicação e vamos para o próximo exercício, tá? Não perder tempo com ele não. Deixa eu interromper o compartilhamento, voltar para a minha tela principal e vamos mais um exercício. Alguém, por gentileza, queira escolher um exercício para a gente fazer? Ou tirar alguma dúvida? Algum exercício? Sugestão aqui. Alguns colocaram, ok, concordo, atividade 4, mais pessoas, então, quer atividade 4, né?
Qual da atividade 4? Calcular o pH de uma solução de amônia. Vamos lá verificar. Atividade 4. Estou abrindo a tela, só um minuto. Certo. O sistema aqui abriu, estou indo na atividade 4. Extremamente lento hoje esse modo. Ainda não abriu. Você viu? Certo. Abriu a atividade 4. Certo. Eu vou pegar a questão número 1, que a número 1 ela está tratando do cloreto de amônio, tá? Vou abrir, e ao abrir eu vou compartilhar a tela com vocês. Somente um minuto. Certo. Vou agora compartilhar a tela. Confirme, por gentileza. Está aparecendo a questão número 1, calcular o pH de uma solução. Sim, está aparecendo. Obrigado. Então, vamos lá. Calcular o pH de uma solução 0,183 mol por litro de cloreto de amônia a 25 graus Celsius. Foi nos fornecido o KB, 9,97 vezes 10 a menos 8. Uma questão tipicamente relacionada com hidrólise, tá? Vamos lá? Rapidamente. Vou apagar o quadro aqui e já retorno à tela. Enquanto vocês copiem as informações do exercício, para depois nós retornarmos para ele. Se o mundo funcionar hoje. Vamos lá? 9, anotando aqui o KB, 9,97 vezes 10 a menos 8. E a concentração concentração 0,183 mol por litro. E ele quer que calcule o pH. Ok, vou interromper o compartilhamento, retornar para a minha tela. E vamos voltar à explicação. Então, aqui nós estamos. Vamos lá. O exercício nos diz que o cloreto de amônio está na concentração de 0,183 mol por litro, o KB é 9,97 10 menos 8, quer saber o pH. Espera aí, nós temos um sal. Como assim calcular o pH? Ocorre que, se você olhar para esse sal e ele tiver um derivado de ácido fraco, um ânion derivado ácido fraco, ou um cátion derivado de uma base fraca, esse sal em água vai
A gente usa o termo sofrer hidrólise, né? Mas ele vai causar hidrólise da água, tá? A quebra da água. Então, qual que é a maneira fácil também de você saber se vai ter hidrólise ou não? Se ele te fornecer o KB, a não ser que ele minta, né? Ó, ela tem KB, mas sal de cozinha, por exemplo, NaCl, não sofre hidrólise. Se você colocar o NaCl na água, o pH não vai se alterar. Por quê? Porque ele é um sal neutro, é derivado de uma base forte e um ácido forte. Porém, o cloreto de amônio é derivado de um ácido forte e uma base fraca. E é aí que está a questão. Essa base, ela vai ser reconstituída através da presença do ânion. Porque como ele é uma base fraca, o hidróxido de amônio é a base fraca, ele tende a ficar na forma de NH4OH e não na forma de NH4+. Esse é o motivo. Vamos colocar isso na equação? Qual que é, então, a parte desse sal que vai sofrer hidrólise, ou causar hidrólise da água? É o cloreto? Não, porque é derivado de um ácido forte. É o amônio? Sim, que é derivado de uma base fraca. Então, o amônio, na presença de água, ele vai pegar da água o OH. Então, imagine que você tem aqui, ó, o OH. E aí você vai ter esse OH, que fica OH-, indo lá para o amônio. O que vai sobrar? H+. Então, vai ficar assim, ó, NH4OH, que é a base fraca, que deu origem ao ânion NH4+, NH4+, mais o H+. Isso aqui não causa efeito no pH, ou pelo menos não significativamente, porque o fraco, o fato dele ser fraco, uma base fraca, dissocia-se pouco, e nesse equilíbrio não está dissociado. E se não está dissociado, não influi no pH. Só influi no pH quando você tem o quê? Uma espécie química dissociada. Entendeu? Sim ou não? Sim? Então, se está dissociado, vai causar efeito pH, que é o caso aqui do H+. Ó. O calcário é um exemplo característico. Por quê? Porque você tem um derivado de um ácido fraco, que é o ácido carbônico. Então, quando você coloca um sal de carbonato na água, o carbonato vai reagir com a água, pegando o H da água, reconstituindo o ácido fraco que lhe dá origem, o H2CO3, que é o ácido carbônico. E se pegou o H da água, libera o quê? OH. Então, no caso de um ácido fraco, o sal torna o meio básico. E no caso de uma base fraca, o sal derivado da base fraca, reage com a água, só que ele pega o H. O que sobra? H. Então, um sal derivado de base fraca causa hidrólise e torna o meio ácido, porque é o que sobra, tá? Ele pega o H para reconstruir a base fraca e libera H+. Se libera H+, o pH vai ser o quê? Ácido. E se é ácido, pH. Eu vou usar a fórmula do pH, e portanto Ka. Mas como ele deu o Kb, eu tenho que transformar em Ka. Entendeu que é uma sequência do raciocínio? Então, toda vez que a reação que ocorrer aqui, a única reação possível de ocorrer aqui é essa hidrólise. Só. E nessa hidrólise libera H+. E se libera H+, eu vou usar o Ka. Logo, Kw é igual a Ka vezes Kb. Ka é igual a Kw sobre Kb. O Kw é 10 a menos 14. A temperatura padrão, né? 25 graus Celsius, se não me engano, que eu utilizo isso aí. E o Kb aqui, 9,97 vezes 10 a menos 8. 10 a menos 14 dividido por 9,97 vezes 10 a menos 8 vai dar 1,003 vezes 10 a menos 7. Achamos o Ka. Beleza. O Ka é a relação entre os produtos e os reagentes. Obviamente, a água não entra, porque a água é o solvente, tá? Então, nós vamos ter o quê? Ka é igual
NH4OH, eu tenho que saber qual é a concentração, né, desse, multiplicado pela concentração do H+, dividido pela concentração do sal, que é o cátion amônio. E a água? A água não entra. Por quê? Porque a água considera-se como constante, tá? Então ela não entra no cálculo, porque é muita água ali, não faz diferença, um pouquinho só que você hidrolise da água. Então, assim ficou a equação. Isso aqui causa efeito no pH? Não, porque não está dissociado. Isso causa efeito no pH? Bem, esse não, porque o que tinha que fazer efeito já reagiu com a água, né? Isso aqui, você vai ter um excesso lá, porque nem tudo ele vai dissociar. Qual é a proporção que vai dissociar? É isso aqui. Olha o que está falando, ó, 1,003 10 7. Quer dizer que você vai ter um desse para cada, em torno de 10 a 7 aqui embaixo, ou seja, é um número bem diferente, tá? Como que eu resolvo, então, isso daí? Pois bem, eu tenho a concentração do sal, concentração inicial do sal. Ele quer saber o pH. Vamos para a reação? Olha a reação aqui, ó. No início, nós temos 0,183 desse. Parte dele vai dissociar X, produzindo X desse, X desse. Entendeu a ideia? Você tem o total do sal. Isso representa o sal. Mol por litro. Por quê? 1 mol de amônio é igual a 1 mol de cloreto de amônio. Então, 0,183 mol de amônio é igual a 0,183 mol de cloreto de amônio. Mesma coisa. Então, a constante K nós já temos, que é 1,003 vezes 10 a menos 7, igual. Esse, ambos são x, então vai ficar x ao quadrado. E o sal aqui é 0,183 menos x. Vamos tentar usar aquela regrinha que nós aprendemos na aula de revisão, alguns minutos atrás. Isso aqui, como a constante está menor do que 10 a menos 6, 10 a menos 7 é menor, eu vou cortar o x, porque significa que o x é muito pequeno. E se o x é tão pequeno assim, ele não tem tanta influência no valor, tá, do montante total de moléculas, o que dissocia muito pouco. Então, 0,183 menos 0,00000012 não faz diferença, concorda comigo? Isso é menor do que a própria simplificação. Então, eu posso cortar. Vamos ver como é que fica? Vai ficar x ao quadrado igual 1,003 vezes 10 a menos 7 multiplicado por 0,183. Ficou 1,83549 83549 vezes 10 a menos 8. X é igual a raiz quadrada de 1,83549 vezes 10 a menos 8 igual. Tirando a raiz quadrada desse valor, nós temos a seguinte resposta: 1,3548 vezes 10 a menos 4, com a unidade mol por litro. Lembra que eu falei? Todas as constantes, Kc, Ka, Kb, Kw, todas elas é mol por litro, tá? Então, nós temos a concentração. O X é a concentração. E o X representa tanto a quantidade da base que foi formada e que não dissocia, e também representa a quantidade de H+. Esse, por estar livre e dissociado, portanto, é o que causa efeito no pH. Então, qual é a concentração de X? Essa. E como eu calculo o pH? pH é o menos log da concentração de H+, que é 1,3548 vezes 10 a menos 4. Vamos tirar, então. Menos log de 1,35 vezes 10 a menos 4 dá 3,868. 868. Esse é o pH.
Vamos ver se o mudo funciona agora? Vamos ver se ele não trava. Vou compartilhar a tela e ver se a gente coloca a resposta lá. Pronto. Bem, está aparecendo para vocês, né? Então, vamos lá resolver essa questão. Vamos colocar a resposta nela e ver como que ficou lá, se está correto ou não. A resposta final foi 3,868. 3,868. Vamos colocar vírgula, se não der, a gente coloca ponto. Mas eu acho que ambos estão dando correto. O mudo hoje. Olha lá. Correto. Né? Então, funcionou. Está certinho aqui. Fizemos o cálculo e conferimos a resposta do exercício. Ok? Saindo então aqui da... Ó, você pode ver que a resposta correta, ele arredondou aqui, para 2 casas, tá? 3,87. Na dúvida, coloque o valor inteiro sem arredondar. Agora, se você for arredondar, o que eu já previ no exercício? Na número 4, eu previ 1% de erro. Então, quanto que é 1% de 3,87? É só você dividir o 3,87 por 100. Vai dar 0,0387. 0,0387 mais 3,87, então ele iria aceitar a resposta se você colocasse 3,9087. Estaria correto ainda. E também um valor menor que isso aí, né? Ele iria aceitar ali 3,84. Entre 3,84 e 3,90, ele aceitaria a resposta. Então, não se preocupe muito com o arredondamento, desde que você não arredonde demais, porque eu coloquei o exercício para ser leniente com até 1% de margem de erro. Beleza? Retornamos à tela principal. Passamos já um pouquinho. E eu vou perguntar se alguém tem mais alguma pergunta. Carlos, você poderia ficar, Carlos? Ou eu poderia ficar com os alunos? Como assim? Não entendi. Porque o previsto era para acabar 9, né? Isso. Se eu estender um pouco mais com os alunos e você quiser sair, Pode. ou você tem que ficar Não, na pode. sala? Não, eu fico. Não se preocupa, não. Tem problema? Não? Continuar um pouco mais? Não. Pode. Se alguém tiver mais dúvidas, sim. Tá, Senão... ok. Eu vou perguntar e vamos ver como é que vai estar então aqui. Ok. Beleza, pessoal. Mais alguém teria alguma dúvida? Entender essa questão? Primeiramente, a pergunta, né? Entender essa questão que nós acabamos de resolver aqui no quadro? Todos entenderam? Coloca a resposta aí, sim ou não. Ótimo, Eunice respondeu. Beleza, está um pouquinho avançado, mas vamos fazer mais uma questão. Tá? Escolha bem a última questão para a gente fechar nela. Já estamos ainda para 1h30 já na aula, né? Escolha uma que vocês acham que estava difícil aí. Vai lá. Escolha qualquer uma, de qualquer atividade aí. Da de cálculo, né? Porque as outras a número 5, ela é o que estava escrito na apostila, tá? Não alterei nada. Vamos lá, da questão 1 a 4. Alguma outra questão? Sim, eu posso enviar o link aqui. Assim que a gente termina a gravação, ela me gera o link e eu posso colocar lá na nossa página esse link. Vai ficar disponível. Quanto à extensão das atividades, eu não vejo problema. Eu vou até fazer melhor. Eu vou deixar abertas as atividades até domingo. O que vocês acham? Ok. Então, beleza. Eu vou deixar até meia-noite do domingo, tá? É realmente o horário padrão que eu deixo.
Então, beleza, povo. Vamos, então, para o exercício. Qual que foi que pediram ali? E parece que alguém tinha pedido um exercício. Número 6 da 2. Michel está pedindo número 6 a 2. Pode ser número 6 a 2? Ok, beleza. Então, vamos lá. Eu vou abrir, então, a questão número 6. Aguarde um minuto, enquanto o mudo aqui tenta abrir. Só um minuto. Enquanto ele abre, eu vou apagar o quadro. Ok, só conferindo, qual que era a questão? Tem como colocar novamente para mim, por gentileza? É 6 dá 2, né? Correto? Me confirme. Então, Antônio Marcos, as atividades com relação a essa questão de Bhaskara, dá para utilizar. Vocês repararam que o que eu fiz aqui no exercício iria cair em Bhaskara. A maioria dos exercícios que caem na forma de Bhaskara, eles vão ter o Ka ou Kb menor do que 10 a menos 6, menor ou igual, porque é um ácido bem fraco, né? E quando ele der esse valor, pode ir sem medo que não vai dar erro. Por quê? Porque, conforme eu expliquei na revisão, no início da aula, o K representa o que dissociou sobre o que não dissociou, né? Então, quando ele dá um valor 10 a menos 7, 1 vezes 10 a menos 7, é porque para cada uma molécula que dissocia, eu tenho 10 a sétima que está na forma não dissociada. Então, a diferença é extremamente grande. Então, eu fazer 1 menos 10 a menos 7 é insignificante. Não, nem se arredonda isso, né? Por isso que ocorre isso. Tá? Então, novamente, deixa eu pegar a última questão lá. Encontrei aqui, é a número 6 da 2. Questionário, atividade número 2. Só um minuto. Está abrindo, tudo bem, lentamente, mas está abrindo. Aguardem. Certo. Questão número 6. Michele, né, que tinha solicitado. Michele, para mim, a questão aqui que aparece é a do fluoreto de cálcio. Confirme, por gentileza, se é essa mesmo que você queria saber. Confirme, por gentileza, se é a questão que você tinha dúvida. Ok, confirmado. Então, compartilhando a tela para a gente ver o exercício. Um minuto. Ótimo. Então, vamos ao exercício. Fluoreto de cálcio é o composto químico de fórmula CaF2. E é encontrado na natureza sob a forma de minério de fluorita, ou espatofluor. Ok, até agora só informação genérica, né? Não entra no cálculo, não vai agregar nada. É uma informação geral de conhecimento. Beleza, continuando. É a principal fonte de flúor e seus compostos. Em uma solução aquosa saturada de CaF2, a concentração de íons cálcio é da ordem de 4,01 vezes 10 a menos 6 mol por litro, numa determinada temperatura. A partir dessa informação, determina o valor do KPS do fluoreto de cálcio. Pois bem, a única informação que ele nos forneceu aqui numérica é a concentração de
cálcio. Vou anotar. Quem quiser também anote aí. 4,01 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Melhor ainda, por quê? Se a unidade tivesse em gramas por litro, miligramas por 100 ml, você teria que transformar para chegar em mol por litro, tá? Beleza? Interrompendo aqui o compartilhamento, retornando ao meu quadro. Ok. Então, vamos lá. O que nós temos aqui, ó? Nós temos um composto, que é o fluoreto de cálcio. Ele é um sólido. Uma rocha, uma pedra, né? Um minério. E aí, quando ele dissolve, parte dele vai virar o cátion e aqui o ânion, né? O fluoreto e o cálcio. O que ele nos informou é que o cálcio foi analisado e achou essa concentração aqui, ó, na solução. Isso aqui poderia ser feito de maneira bem simples, viu? Você colocaria o fluoreto na solução e titularia ele. Eu poderia fazer um procedimento anterior de concentração da amostra, blá, 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 mas você faz a titulação, o método lá o mesmo que determina a dureza de água, tá? Se você quiser olhar na internet, dureza de água. Então, a partir dessa informação, ó, nós temos uma informação. No outro ponto, o que nós queremos? O exercício perguntou o quê? Qual é o valor do KPS? Então, sempre tem que ter o quê? A partir do que eu quero. Eu quero KPS. Se eu quero KPS, eu vou colocar a expressão do KPS. Para que eu possa ter a noção do que eu preciso saber. Como é que fica o KPS? É a concentração de cálcio. Opa, nós já temos, né? Ó, vezes a concentração de flúor e... melhor, não tem aqui embaixo, né? Porque aqui é sólido e vale 1. Pessoal, veja comigo, ó. Para cada certa quantidade do fluoreto de cálcio que solubiliza, ele falou que produziu 4,01 vezes 10 menos 6 mols de cálcio. Mas pela estequiometria da reação, nós sabemos que vai ser produzido o quê? O dobro de flúor. Então, o fluoreto, né? Então, quanto que eu vou ter de fluoreto? Basta fazer, ó. 4,01 vezes 10 a menos 6. Multiplicado por 2, dá 8,02 vezes 10 a menos 6. Então, ficou KPS igual 4,01 vezes 10 a menos 6, vezes 8,02 vezes 10 a menos 6. E isso é elevado ao quadrado. É por isso que serve aquele... Se aqui fosse x e x, aqui seria 2x, e aqui x, né? Porque aqui é o dobro desse, ó. Então, se eu uso uma relação x, aqui é x, que é 2x. Então, se aqui é 4,01 vezes 10 menos 6, aqui é o dobro. 8,02 vezes 10 menos 6. O dobro. E aí ele é elevado ao quadrado. Então, como é que ficaria toda essa resposta aqui? Isso aqui é elevado ao quadrado, multiplicado por 4,01 vezes 10 a menos 6. Bem, a minha resposta deu assim, ó. 2,579. 2 vezes 10 a menos 16. Essa é a resposta. Bem menor o exercício, né? Como que eu vou lançar esse valor lá na resposta? Bem, o modo correto de você lançar a resposta lá, eu vou explicar agora. E eu acho que é por isso que muitos erraram a questão, tá? Muitos colocaram assim, ó, 2,57 e vezes 10 a menos 16. Se você coloca 10, o E representa 10 elevado a. Você está colocando duas vezes. É como se você aumentasse o valor 10 vezes. Ao invés de ser 1, vai ser 10. Ao invés de ser 100, vai ser 1000. Entendeu? Então, o E é o modo correto de você entrar
na resposta. Como é que ficaria, então, a resposta lá? Vai ficar assim, ó. 2,5792. Esse 10 elevado a, você coloca apenas o E maiúsculo. E aqui o menos 16. Então, é assim que você vai colocar lá na resposta. 2,5792 e menos 16. Ok? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Antes da gente ir lá resolver a questão? Ok, então vamos lá conferir a questão. Se por acaso já tiver algum erro, a gente pode estar corrigindo, né? Beleza, vamos lá. Deixa eu reconferir aqui. Levada 2. Ok. Então vamos lá. Vou compartilhar novamente a tela. Vamos ver se vai dar certo. Se não der, tem que encontrar o que ocorreu. Ok. Acho que todos já estão vendo o exercício, né? Só me confirma. Está aparecendo a imagem. Beleza, obrigado, Carlos. Então, vamos lá. Vamos colocar a resposta. 2,5792, E maiúsculo, menos 16. E olha lá, 2,5792, E maiúsculo, menos 16. É o modo de colocar a notação científica. Vamos verificar. Vai mudo, não trave, hein? Digite, por favor, a resposta sem o separador de milhar. Ok. Então, ele está pedindo para usar a vírgula. Vamos lá. Vírgula. Ó, novamente, ele ficou tudo em branco. Deixa eu recomeçar ele aqui. Lançar novamente, só um minuto. Igual eu falei, hoje o mudo não tá meio cansado, acho que é o frio. Esse mudo é cuiabano. Só um minuto que eu renovei ele aqui. Ele continua com o mesmo valor, e quando eu coloco começar de novo, nesse modo que eu estou aqui, ele permanece com os mesmos valores, tá? Então, ficou 2,5792 vezes 10 a menos 16. Novamente, verificando. Infelizmente, o mudo hoje não está legal. Vamos tentar a última vez. Não sei se para vocês hoje está desse mesmo modo que está para mim, mas desde cedo hoje ele está assim. Não sei se é porque está com sobrecarga, né? 2,5792 ESP menos 16. Infelizmente ele está bugando, né, hoje aqui. Mas enfim, creio que a resposta aqui está tranquila, né? Aqui não tem problema. Eu posso, inclusive, visto que o mudo aqui ele está dando esse BO, vamos fazer uma prova real? Isso é bem rapidinho, vamos lá? Olha só, se eu achei o KPS e o KPS deu esse valor aqui, esse valor, o KPS vai obedecer a seguinte expressão, concorda comigo? Ó, se aqui é x, aqui é 2x. Para cada x que dissolve, x causa produzido, 2x flúor é produzido. Então, o KPS vai ser
x vezes 2x elevado ao quadrado. Porque aqui é 2, aqui é 2x, 2x ao quadrado. KPS é igual a 4x ao quadrado vezes x, é 4x a terceira. Se é 4x terceira, o x é igual a raiz cúbica, que é 3, do KPS, aqui está multiplicando, passa dividindo. Olha só como é que ficou a expressão. Parecido com aquele exercício anterior que nós resolvemos, né? Aqui é um pouquinho diferente, porque você já tem a constatação de um dos componentes, então o outro é o dobro. Aqui eu estou fazendo ele como se fosse só para achar o x. Ó. Eu tenho o KPS e vou achar o x. Então, quanto que vale o x aqui? É a raiz cúbica do nosso valor do KPS, 2,5792 vezes 10 a menos 16, dividido por 4. Se a nossa resposta aqui estiver correta, quanto que vai valer o x? Tem que dar esse valor aqui, ó. Porque é o x aqui, ó. E esse aqui é o dobro de x, que é o que a gente utilizou, 8,02 vezes 10 menos 6. Então, se aqui não der 4,01 vezes 10 menos 6, está errado. Vamos lá? Espero que eu tenha feito certo. Vai ficar 2,5792 vezes 10 a menos 16, dou igual, dividido por 4, dou igual. Deu 6, raiz cúbica de 6,448 vezes 10 a menos 17. Vamos tirar a raiz cúbica desse valor. Eu coloco elevado, abre parênteses, dividido 1 dividido por 3, fecho parênteses e dá igual. Olha a resposta que deu aqui, ó. 4,00995 vezes 10 a menos 6. Por quê, ó? Lá é 0,1, né? Aqui é só questão de arredondamento, né? 4,009975 é a mesma coisa que 4,01. Aqui é redonda, né? Sobe vezes 10 a menos 6. Ou seja, a resposta está correta, tá? Então, deixa eu falar para vocês, ó, para a gente finalizar aqui. Com relação às maiores partes das dúvidas da atividade 2, aproveite que eu vou deixar aberto para vocês com o tempo até estendido. Eu preciso fechar essas notas na segunda-feira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar até na segunda parte da manhã, tá? As atividades abertas. Então, segunda depois do almoço, eu vou estar pegando as notas de vocês e fechando para quem já for aprovado aí nessa primeira etapa da disciplina, tá? E a minha sugestão, para quem ficou com a dúvida, igual a colega colocou aqui, eu acertei a questão porque eu resolvi igual, mas lá no mundo não está. Me indique depois, se realmente você acertou a questão, aí você tem que me enviar a questão para me ver se realmente é isso, tá? Porque o que ocorre com as questões que eu fiz lá no Moodle? É passível de erro? Claro, porque todos nós somos passíveis de erro. Porém, o que eu fiz com essas questões é o seguinte, ó, se vocês olharem aqui, ó, tudo isso aqui são questões que eu resolvi, ó, tá meio embaçado, mas dá para ver que é cálculo, ó. Todas elas são cálculos. Por que tanto cálculo eu fiz aqui? Porque cada questão que está das atividades, uma por uma, eu resolvi na mão, para que eu pudesse encontrar uma fórmula geral que encontrasse o cálculo. Lancei e criei a questão. Ela é um pouquinho demorada, demorei bastante para criar essas questões. E depois que ela era criada, eu fazia o cálculo de novo, com os valores que o exercício forneceu, utilizando a mesma lógica. E aí eu calculava na mão, dava, e ia lá e colocava a resposta. Eu só saía daquele exercício quando os dados que ele me fornecia, eu calculava e encontrava. E eu colocava lá e estava certo. Então, é bem provável que não deve haver erro nas questões. Porque eu conferi uma por uma, 2 vezes. Tá? Fiz o cálculo de novo, tudo. Agora, se você encontrar um erro,
aí você me envia, assim, professor, olha, eu encontrei essa questão, assim está correta, eu verifiquei, mas não estou encontrando a resposta lá. Isso aqui, por exemplo, é a maneira de você conferir, ó, tirar a prova real, entendeu? Isso aqui eu achei, eu tirei a prova real e encontrei. O Moodle, a não ser que o Moodle hoje está, pelo menos no meu computador, está travando, né? Então, infelizmente, ele está travando aqui, mas se você estiver bom, ele vai dar a resposta correta, tá? Que todas elas eu conferi 2 vezes, todas elas. Qual que é a minha sugestão? Lá no final, esteja atento aqui, ó. No meu, ele estava aceitando colocar tanto ponto como vírgula, não estava dando diferença, mas você viu que ele pediu vírgula, ele vai pedir, tá? Então ficou 2,5792 e menos 16. Você vai colocar desse modo e ele vai dar a resposta correta, tá? Ok, para finalizar aqui, a Jéssica perguntando aqui, ó, se o questionário 5, ele não ficou disponibilizado para revisão. Tá, o questionário 5, ele fecha hoje, e o questionário 5 não tem cálculo. Então, vocês vão lá pegar a apostila, vocês vão já ler a apostila e anotar a resposta correta. Assim que fechar hoje, amanhã eu já libero a nota. Tá? Então, amanhã vocês já vão saber já como que estão as questões, tá? O que vocês tinham lá de possibilidade da questão vocês poderiam fazer ela 3 vezes. E iria considerar, se não me engano, a maior nota. Iria... você faz ela uma vez e fala, acho que errei alguma coisa. Você vai lá e faz de novo. Mas ele não vai dar a nota. Por que eu não coloquei a nota? Porque como ele não é de cálculo, a pessoa poderia só colocar qualquer coisa e mandava, já mostrar a resposta correta, você vai lá e fazia de novo, entendeu? Então, não há sentido de colocar a questão que não é cálculo para aparecer o resultado, enquanto outros colegas ainda estão fazendo a questão. Beleza, Jéssica? Eu acho que é nesse sentido aí. Com relação a número 5, é necessário prorrogar também? Porque eu acho assim, ó, eu vou deixar as de cálculo aberta, mas eu acho que a 5, eu tenho que fechar ela antes, para que eu possa liberar o resultado, porque na avaliação vai cair 2 questões dela. Tá? As outras já revisamos, já fizemos, né? Mas era importante conhecer quais são as respostas da atividade 5, tá? Então, eu vou deixar aberto as questões 1 a 4, até na segunda de manhã, que essa aí já revisou, viu bastante. E a questão 5, eu vou deixar aberta até amanhã, 5 horas. Deu 5 horas da tarde, eu já vou liberar o gabarito, tá? E aí ela encerra, então, amanhã, 5 da tarde. Vou prorrogar até amanhã ela, ok? Então, quem não fez a atividade 5, até amanhã, 5 da tarde, e eu vou estar prorrogando ela até amanhã e fechando às 5 horas, liberando o resultado. Certo, então, pessoal, agradeço a presença de todos que ficaram até agora conosco aqui, 1 hora e 50 minutos. Fizemos uma breve revisão, espero ter ajudado, e boa sorte para vocês na prova, estudem, façam revisões. Serão 2 questões aleatórias de cada atividade a constar na prova, tá? Ao todo são 10 questões na avaliação, e a avaliação vai ser no computador. Não sei como a coordenação já tratou com vocês, se é no polo ou se é em casa, esse aí eu não sei, mas eles já estão com a avaliação. A avaliação vai ser na própria plataforma. Você entrando na página da disciplina, ela vai aparecer lá no final, na última semana, tá? Ela já está pronta, ela está lá, só que está invisível para vocês ainda, né? E vai ser liberada no horário para vocês fazerem, ok? Então, boa sorte e espero que vocês vão bem aí nas atividades e também na avaliação, ok? Um grande abraço a todos e boa noite.